Então, como brasileiro, residente na cidade de Vitória de Santo Antão, nós vivemos numa cidade que nós temos um dos maiores vultos. Na verdade, quando se pisa na cidade de Vitória de Santo Antão, nós estamos pisando na história. Porque desde o início da nossa cidade, desde o início da nossa civilização, da construção da nossa cidade, até como povoado, como vila, uma vila de pescadores, de pessoas humildes, que há sempre uma história muito bonita de sentimento nativista que surgiu no coração aqui do nosso povo. Então a nossa cidade ela tem uma história muito linda para cantar, entre as quais gostaria de destacar para vocês a Batalha de Monte de Tabocas, tão conhecida no Brasil todo. Então nós sabemos que os holandeses, eles viviam em época de guerra lá com a Inglaterra, em guerra com Portugal, então estavam sempre naquela época, do século XV, 1600, 1500. Então as nações, elas viviam, principalmente as nações europeias, elas viviam sempre em batalhas por conquista de novas colônias, aqui na América e também na África, né, e até na Ásia. Então o nosso Brasil, por ter sido assim, depois do Tratado de Tordesilhas, ela ficou pertencendo a Portugal, e o Brasil é um país muito grande, onde, conforme diz, né, pela vai caminha, tudo que se planta dá. Então uma das grandes riquezas da época, inclusive após o pau-brasil, né, a retirada do pau-brasil, foi a plantação de cana-de-açúcar. Então isso aí cresceu o olho, né, já pertencendo a Portugal, cresceu o olho da Holanda, que veio para aqui com o intuito de estabelecer uma colônia, né, era uma maneira de enriquecimento, né, onde é que o Recife tornou-se a capital da colônia, né, da colônia holandesa aqui no Brasil, e essa extensão ela aumentou-se por outros estados do Nordeste, o estado de Alagoas, e nós conhecemos até a história muito até triste de Calabar. Calabar, que foi uma espécie de traidor para a nossa história, que nós aprendemos. Calabar, ele foi uma pessoa que foi uma espécie de guia dos holandeses na invasão de outras terras aqui no Nordeste. Mas Calabar depois tem uma história para contar, de acordo com a sua maneira de pensar, de ajudar aqui os holandeses. Então, os holandeses, ele com a sua colônia aqui no Pernambuco, ele trouxe para cá um homem muito conhecido na nossa história, Dom Maurício de Nassau, que era um militar, mas ele prestou um grande serviço como governador aqui no Pernambuco, quando ele trouxe algumas leis para o Recife, trouxe para a sua colônia, trouxe também várias melhorias nas construções de pontes, algumas até existentes, embelezou a cidade, trazendo inclusive da Holanda cientistas para trabalhar aqui no Pernambuco, aqui na colônia holandesa, aqui do Pernambuco. E nós sabemos que uma das grandes vertentes da colônia holandesa eram os judeus. Os judeus, eles perderam a pátria, né? Do ano 70 depois de Cristo, né, com a invasão ali do general Tito Vespasiano, os judeus ficaram sem pátria e eles se dispersaram para várias partes do mundo, para a Ásia, né, para a África, para a América, até há um histórico que eles chegaram aqui antigamente, chegaram aqui na Amazônia. Há vestígio que eles estiveram aqui muitos anos antes de Cabral, procurando lugar para se estabelecer, porque eles foram proibidos por Roma de viver lá em Jerusalém, né? Depois, como é aquela história que Jesus falou que não ficaria pedra sobre pedra, né? Eles seriam dispersos pelas nações. É como nós conhecemos dos judeus, porque por ser evangélico, nós estudamos também essa área, são os irmãos das diásporas, os irmãos judeus que não vivem em Israel, dispersos pelas nações. Então os judeus, nós sabemos, ele tem ali a bênção de Abraão sobre a sua vida. Então uma das evidências muito dos judeus é que eles são muito ricos, por eles serem abençoados com a bênção que Deus prometeu a Abraão, que onde eles seriam abençoados, e aqueles que amaldiçoassem eles seriam amaldiçoados.
Então, uma das grandes virtudes dos judeus é que eles são assim voltados para a área financeira, né? No Império Latino, nós sabemos que a religião católica ela trazia sempre a muita ênfase que dinheiro é pecado, né? Por isso que os líderes religiosos católicos eles fazem voto de obediência, de castidade, né? De obediência a Roma, de castidade, de não casar e de pobreza, quer dizer, na concepção dele dinheiro é como fosse pecado, né? Temos que dizer não que o dinheiro é a raiz de todo o dinheiro não é o dinheiro que é a raiz de todo o pecado, é o amor ao dinheiro, o amor exacerbado. Então os judeus eles vindo aqui para Pernambuco, nessa colônia de holandeses, eles construíram bancos, tinham bancos ricos. Você depois vai dar uma ênfase ao bairro de Recife, né? Ao bairro antigo do Recife Antigo. Então, onde muitos eles se estabeleceram ali. Ali tinha bancos e tinha muito dinheiro, inclusive para emprestar. E eles emprestaram também muito dinheiro, certamente, aos senhores de engenho da época, né? Os empresários, os grandes empresários da época receberam ali muito dinheiro. Então, mais claro que desde 1645, né? Desde 1630 até 1645, onde houve essa batalha aqui na cidade de Vitória de Santo Antão, no Monte das Tabocas, é claro que os portugueses eles não estavam felizes de perder a sua colônia, de perder uma parte da sua riqueza aqui nas Américas. Ali vieram ali uns oficiais, soldados portugueses, e aqui arregimentaram negros, arregimentaram, né, os índios, comandado ali por Felipe Camarão, que a gente conhece tanto, e também um grande estrategista militar, que foi o caso de Pedro Ribeiro. Era um formado em guerrilha, né, ofício de serviço militar, e a gente sabe, guerrilhas são táticas de ataques fulminantes e recuar, né, conhecendo ali, aproveitando-se da vegetação, do meio ambiente, da geografia, dos relevos do lugar. Ataca e foge. Ele era estrategista nessa época. Então, a tropa comandada a serviço de Portugal estava ali escondido na cidade de onde é hoje São Lourenço da Mata, e os holandeses vindo em sua direção, eles em caça deles, eles por fim se refugiaram em Monte das Tabocas. Para quem tem uma formação militar, é muito importante a gente ter os lugares altos para defesas e ataques, porque de longe você vê o inimigo. E se você lança uma flecha, a flecha tem a tendência de cair, e para subir fica mais difícil. Então ali as tropas holandesas, assim orando ali, as margens do rio Tapacorá, por fim se encontraram, houve aquela batalha, começou à tarde, foi a tarde todinha. No outro dia, os holandeses tinham perdido a batalha, porque inclusive dizem que o Pedro Ribeiro, ele deu ênfase para que cortasse as tabocas, por isso que nós chamamos Monte das Tabocas. É por isso que até hoje eu já tenho ido lá algumas vezes e eu não vejo tabocas lá, parece que arrancaram, acabaram com tudo. Mas eu sou da ênfase que devia ser ali replantado, tudo com tabocas, né, para dar ênfase ao seu nome, à sua história. E aquelas tabocas elas foram cortadas em pedaços, deixado só um tronco, uma parte do tronco, né, ali, para que os soldados quando viessem, que adentrassem naquela área, eles se furassem ali naqueles obstáculos naturais que estavam ali, né, uma espécie de estratégia da época, também, além de estarem no monte, né, naquela batalha, naquela odisseia. Então, culminou, graças a Deus, vamos dizer assim, porque a minha formação é evangélica, é diferente, mas ali, surgiu ali, de acordo com a história que nós aprendemos nos bancos das escolas, surgiu ali o sentimento cívico-nativista, a primeira batalha para expulsar, entre aspas, o inimigo holandês que estavam aqui no Pernambuco. Depois houve a grande batalha de Monte das Tabocas, de Montes Guararapes, 2 anos depois. A gente vê ali, quando vai para Recife, vê ali em frente, é muito importante, eu friso isso, que o meu professor, Pedro Queiroz, daqui de Vitória, ele foi meu professor de francês, ele sempre dá ênfase aí, dizendo que Jaboatão, aqui surgiu a pátria, ali não surgiu a pátria surgiu aqui em Vitória, porque aqui houve a batalha 2 anos antes de Montes Guararapes. Então, por fim, eles fizeram uma promessa que em Monte das Tabocas construíram uma capela em homenagem a uma santa que os católicos fizeram promessas
E também fizeram aquela grande matriz ali em Montes Guararapes, onde eu já fui lá, e lá tinha uns, na época que eu fui, tinha uns canhões lá, certamente ainda da época, né? Porque eu estudei assim um pouco, mas eu dou muita ênfase à história, né? É muito importante que nós brasileiros conheçamos a nossa história para não tropeçarmos nos mesmos erros, né? Então, a preservação dos sítios históricos e a preservação desses objetos que os nossos antepassados usavam, né? Nós nos orgulharmos deles, porque foram pessoas que deram as suas próprias vidas, né? Para a grandeza da nossa pátria, né? Para a grandeza da pátria Brasil. Então, por isso que até eu tenho essas preservações dessas coisas assim, porque isso é muito importante nós preservarmos, né, a nossa cultura. Mas nós sabemos que a batalha foi em 1645 e os holandeses só saíram daqui em 1554, portanto, 9 anos depois. Né? Se eu por acaso estiver enganado, certamente os meus professores, as pessoas que haverão de ver esses vídeos, haverão de compreender. Né? Eu tenho a 6ª série, fui reprovado na 7ª por falta, por estar trabalhando em padaria. Aí eu não prossegui com esse estudo, mas algumas vezes eu leio, aí algumas coisas vai ficar certamente na cuca, não é mesmo? Mas eu chamo a atenção do senhor, né, no mundo evangélico, no mundo cristão, no mundo judeu. Né? Nós evangélicos, que nós amamos os judeus, nós que temos sobre nós a bênção de Abraão, nós chamamos com Abraão nosso pai na fé. Né? Então, naquela época, porque quando há assim, uma guerra, após a batalha, conta-se as percas, né? E vai contar-se os lucros. Né? As percas, os homens mortos, né? Os ferimentos, a perca de material bélico, né? Eles tiveram ali muitos materiais bélicos que os fugitivos deixaram. Né? Naquela época havia uma dificuldade muito grande de se construir material bélico, armas, espadas, né? Os arcabuzes, não sei se era arcabuzes, mas havia as armas da época. Então, ali eles tiveram esse lucro, né? E foram glorificados. Então a nossa cidade de Vitória de Santo Antão, ela é privilegiada por ter aqui na nossa cidade, inclusive, alguns colégios, né? O Colégio Pedro Ribeiro foi em homenagem a um desses guerreiros, o Colégio Dias Cardoso, onde eu estudei também, em homenagem a um desses militares que contribuíram com o risco da sua própria vida à nossa história, né? Mas prosseguindo no assunto, o que foi que houve após essa consolidação da vitória portuguesa aqui em Pernambuco, tirando aqui de nossa pátria, aqui os holandeses, né? Então, os holandeses foram expulsos, os judeus foram expulsos daqui do Pernambuco, e eles, inclusive o engenho da Várzea, os engenhos que eles possuíam foram perdidos, né? Os judeus sempre, onde chegam, sempre são destacados pela riqueza que eles conseguem acumular, né? É uma bênção que nós, naturalmente, as pessoas que não são cristãs e não conhecem as escrituras, elas não vão compreender, né? Mas há uma bênção de Deus sobre aquele povo, de forma que aonde eles chegam, geralmente eles se destacam, principalmente nessa parte financeira. Então, mas com essa expulsão dos holandeses daqui, além das riquezas dos engenhos, a maioria desses grandes capitães, desses estrategistas, eles eram senhores de engenhos, né? Se eles eram senhores de engenho, no caso também até de Fernando Vieira, se eles eram senhores de engenho, as dívidas que ele devia à Holanda, claro que foram perdoadas, foi uma espécie de lucro, né? de guerra, eles não pagaram, e muitos deles deviam à Holanda. Então uma das evidências, quando nós expulsamos os holandeses, nós não ficamos mais devendo a eles, né? Então isso aí é uma estratégia que não é muito sábia, né, no mundo do negócio, mas pelo menos na desonestidade isso aí é uma maneira que às vezes as nações usam para adquirir lucro sem honrar, né, mesmo os títulos que está nele de honradez. Mas os holandeses, eles foram expulsos. Então, conforme eu falei, eles habitavam, a capital seria em Recife, mas a parte ali que dava-se muita ênfase, onde eles muitos habitavam, era no bairro antigo de Recife. Pronto, eu convido a vocês que não conhecem o Recife Antigo, que você um dia dê uma volta ali, né, onde fica o Marco Zero, né? Ali tem uma rua chamada Rua do Bom Jesus, que seria a Rua dos Judeus. Então lá era num lugar onde havia uma sinagoga. Sinagoga é uma igreja, é um templo dos judeus, aí foi feito ali um convento. Tempos depois, já nesse século passado, ali foi comprado aquele prédio
e ali descavacaram e encontraram ali ainda áreas cerimoniais, algumas pias, né, dos cerimoniais judeus, né. Prosseguindo nesse assunto, um dos grandes prejuízos que o Brasil teve foi esse, porque os judeus, conforme eu falei, eles são assim odiados pelo mundo secular e odiados pelo mal, porque são um povo que tem a promessa de Deus, aonde os profetas, a Bíblia veio dos judeus, né? Tem pessoas que não conhecem a história e odeiam o judeu. E a Bíblia diz que quem amaldiçoa aquele povo é amaldiçoado, então a gente tem que sempre abençoar os judeus. Então eles saíram daqui de Pernambuco, foram expulsos, viram que ir embora, aí foram para, né, a América do Norte, aonde chegaram na ilha Manhattan, né, e ali construíram a cidade de Nova York. Quer dizer, aqui a gente diz assim, não, mas nós expulsamos os holandeses do Pernambuco. Lá nos Estados Unidos eles não foram expulsos, eles foram recebidos ali, né, como cidadãos ali. Na cidade, em Manhattan, eles construíram a cidade de Nova York. Nova York hoje é a capital do mundo. Né? É a capital do mundo, é a capital financeira do mundo. Às vezes tem pessoas que dizem, quem é que manda no mundo? A gente, quem manda no mundo é tal os americanos, quem manda no mundo é os judeus. Porque eles é quem mais tem dinheiro, é quem financia as guerras, é quem está à frente do real, tá entendendo? Isso aí, né? Então, até eu tenho um vídeo de uns judeus, descendentes, né, daquele povo, que ainda nos seus cerimoniais, nos seus cânticos, na sinagoga, tem palavras em português. Aí o repórter perguntou, mas isso é português? Realmente é português. Nós viemos do Pernambuco, nós fomos expulsos do Pernambuco. E nós viemos aqui, e lá cresceram, se desenvolveram. Então, eu particularmente acredito que nós não tivemos nenhum lucro, né, com essa batalha. Tivéssemos deixado os portugueses aqui, os holandeses aqui, né, o Brasil, eu acredito que o Brasil seria outro. Seria um Brasil mais honesto, né, que Portugal, ele mandou, quando quem ocupar o Brasil, mandou para quem? Mandou os presidiários, mandou os criminosos, mandou as prostitutas, mandou todo aquele pessoal, né? Aquele pessoal que tinha dinheiro, mas era altamente criminoso, para colonizar aqui, principalmente colonizar aqui a área do mar, né? O litoral, construir aqui engenhos, mas trouxe aquele pessoal que era para trabalhar aqui quase como escravos, né? Tirar o couro do negro, o couro do índio para construir seus grandes palácios, construir seus grandes engenhos no cacete que tem. São pensamentos criminosos, então, veja de que mundo nós viemos. Né? A nossa origem, os nossos antepassados eram pessoal perversos que Portugal não queria, mandou para cá, para ocupar essa terra, para dizer, se está ocupada por portugueses, então pertence aos portugueses. Mas veja as pessoas que eles mandaram para cá para assumir isso aqui. Então eu acredito que o Brasil, se tivesse sido administrado, ocupado, vamos dizer que a gente não descobriu, né? Ocuparam por pessoas da Holanda, por ingleses, nossa pátria seria outra. Veja aqui, né? O Canadá, você vê aqui os Estados Unidos, a diferença que é para o Brasil, a injustiça que impera, né? O bandidismo, você nunca vê mais ninguém, né? Porque é uma herança genética que nós temos, são uma herança dos nossos antepassados, está no DNA do brasileiro, né? Mesmo assim, ser infiel, ser desleal, né? Não pensar, agir por emoção. Por isso que algumas decisões que a gente tem tomado tem ferrado com o nosso país, né? A proclamação lá, tirou o imperador, né? Mesmo a queda da Dilma, né? Mesmo assim essa votação que fizemos aí por emoção, né? Então, mas isso aí é outro assunto que certamente nós faremos de falar outra vez para vocês. Então eu quero agradecer a todos vocês que ouviram aqui essa palestra aqui, né? Do simples desconhecido, dos simples anônimos. Mas está bem, eu quero que todas as pessoas tenham o direito de pôr suas opiniões, somos livres, né, de pensamento, livre de palavra, e certamente vocês haverão de raciocinar. Realmente, tomamos uma decisão boa, não é mesmo? Eu convido vocês para visitar o Monte das Tabocas, convido vocês para convidar o nosso museu, né, o Instituto Histórico da Vitória. Vão lá ver as peças, aprendam a amar a nossa história, aprendam a amar nossos vultos, leia os Malins, leia, né, o Lisbelo e o Prisioneiro. É bom a gente participar, a gente estudar, a gente crescer, conhecer a nossa cidade, conhecer a nossa cultura, conhecer, né, onde era o jornal Lidador. É importante conhecer essas pessoas, esses patrimônios públicos que nós temos, esses patrimônios tombados, para nós crescermos em conhecimento, né, poder a gente chegar lá fora e falar da nossa cidade e ter uma história bonita para contar de nós, tá bom? Tchau para vocês.